Então, acho que essas são dicas básicas para quem quer começar a investir. Se meu pai, que era engraxate, conseguiu, você também consegue. É a pergunta de $1 milhão, né? O que você está comprando? Uma pergunta que sempre me fazem, você não fez aqui, que bom, é o que você tá comprando? É sempre assim, eu sempre falo, não, é longo prazo, gente, vamos comprar. O que você tá não, comprando? Tá bom, Ismael, o que você tá comprando? Tá, agora vamos pro que interessa. O que todo você mundo tá quer fazendo? saber. É a pergunta de $1 milhão, né? O que você está comprando? Olha, a gente sempre fala de 5 setores É. na bolsa, né? Falando um pouquinho mais de estratégia em si. Tá. Que é o setor BEST. BEST de melhor mesmo, né? Então é o acrônimo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Incrível. O que essas empresas têm em comum? Né? Algumas características. Primeiro, a perenidade dos seus negócios. Né? Então, o que é perenidade? Imagina, a gente já falou sobre isso aqui, né? Os diversos ciclos e dificílimos ciclos econômicos que o nosso país, né? Que o mundo, enfim, passou. E a humanidade sempre encontra um jeito de se recuperar e se recuperar geralmente melhor do que antes, né? Seja através da tecnologia, enfim, de novas formas de pensar, né? Então, esse tipo de setor, ele já se provou muitas vezes no tempo. Ele tem essa sustentabilidade. Por quê? Você chega na sua casa, mesmo que todas as luzes estejam desligadas o dia inteiro, vai chegar no final do mês e você vai ser cobrado pela energia elétrica da sua casa. Então, é um boleto que você não pode fugir. Não. Seu cartão de crédito é a mesma coisa. O celular, então, nem se fale, né? A gente não vive mais sem dados, sem Perfeito. internet. Então, é uma conta que você vai priorizar. Claro. Então, em períodos de crise, o que você vai fazer? Você vai comprar mais um tênis ou você vai pagar a sua conta de luz? Você precisa escolher. Você vai, Claro, vai né? pagar a conta de luz. Instintivamente, você vai pagar a sua conta de luz. Perfeito. Então, isso dá uma solidez, uma resiliência muito grande para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio. Tá. Segundo, essa resiliência ela traz uma outra consequência natural, que é a previsibilidade de fluxo de caixa. Então, essa empresa tem ali uma série de clientes cativos, pode ser que ela tenha alguma inadimplência em determinado momento, claro, mas ela sabe ali, baseado em um longo histórico, os clientes que são bons pagadores, os clientes que são maus pagadores. Então, você tem ali uma previsibilidade, tá? E, por fim, são empresas que geralmente, dada essa previsibilidade, têm margens robustas. São margens folgadas que permitem que essa empresa reinvista no seu próprio negócio e que, ainda assim, no final do ano, sobre mais um recurso para ele remunerar a todos os seus sócios. Perfeito. Então, são boas pagadoras de dividendo. Então, são alguns pilares, assim. Claro, não é fechar o olho e sair comprando tudo que é desse setor, né? Esse é um filtro inicial para quem está começando. Né? Legal. Então, você meio que começa ali entendendo o que você não quer para a sua carteira também, né? Às vezes, quando você começa do não, o que você não quer, Já te ajuda. você já elimina, eu diria que 80% das outras empresas que você não precisa nem olhar. Então, a gente tem também um outro macete, que são esses 5 setores para fugir, pelo menos no início. Aviação civil. Quantas empresas a gente já não conheceram que faliram nos últimos 20, 30 anos, né? A líder de mercado hoje não era líder de mercado há 10 anos atrás, né? Então, o setor extremamente difícil, margem muito apertada, quer dizer, o que sobra de lucro, né, da receita, o que sobra de lucro é tão pouco que essa empresa tem que reinvestir em si mesma, só sobra para ela reinvestir no seu capital de giro, né, no seu CAPEX, enfim. Então, a aviação civil, um negócio muito difícil. Construção civil também, apesar de ser um setor extremamente essencial, multiplicador de renda, ele é um setor extremamente volátil, extremamente cíclico. Também a gente tem um longo histórico de incorporadoras, construtoras que não sobreviveram ao longo do tempo, apesar de ser um setor também muito importante. Frigorífico e proteínas, também extremamente cíclico, exposto a variáveis, a externalidades, né, que a gente chama, que não estão sob o controle dessas empresas. Então, por exemplo, controles sanitários, política internacional de segurança alimentar, né? Então, tem muitas questões ali, preço de commodity. Então, imagina que essa empresa tem que ter no balanço dela contabilizado desde o grão que alimenta os seus animais até o próprio preço desses animais, sabe? De todas as commodities. Então, assim, você não controla o preço das commodities. Também é um setor bastante difícil. E varejo. Varejo e lazer, turismo. Varejo eu acho que é o que está mais óbvio, né?
durante esse ano, né? A gente tem impressionante essa crise do varejo. Impressionante, impressionante. Então, assim, todos eles também têm características muito parecidas. São extremamente cíclicos, não tem uma vantagem competitiva, quer dizer, você tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, hoje, qualquer um tem a acessibilidade de abrir um e-commerce e vender os seus produtos. Você vê hoje o efeito Shopee, né? Sim. Efeito Shopee, efeito Shein, né? Nossa, o que está causando no nosso varejo, né? Então, assim, são setores que dificilmente vão trazer para esse investidor a tranquilidade que ele quer no longo prazo. Montadoras também? Difícil, né? Muito difícil. Também extremamente cíclico. Cíclico, né? Aqui no país depende muito de incentivo fiscal. Quantas não fecharam, né? Desde 2020, depois que acabaram com o incentivo fiscal. Sim. Então, são setores difíceis. Então, assim, são setores importantes para a economia, sem dúvida nenhuma, mas você tem que saber escolher onde é que você vai colocar onde é que você vai amarrar o seu cavalo. Você tem que lembrar que tem que ir em empresas que provavelmente têm uma grande probabilidade de sobreviverem pelos próximos 30 anos, que é o prazo que você vai investir, né? Claro. Pra gente fechar, pro ouvinte, pro espectador, telespectador do Desobediência Produtiva, que não entende absolutamente nada de ações. Só que ele assistiu a essa entrevista, ouviu essa entrevista no Spotify, nas plataformas de áudio, no YouTube, e ele falou, não, eu quero colocar em prática o que a Luísa falou, eu estou encantado, eu vou compartilhar esse episódio com mais e mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo aqui no Desobediência Produtiva, e eu preciso dar o primeiro passo. Luísa, me ajuda, o que eu faço? Legal. O primeiro passo não é na renda variável. É você ter uma reserva de emergência. Tá. Lembra aquilo que eu falei sobre você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas? Depois não dá, né? Exato. Depois não dá. Depois você já tá lá embaixo, já não tem mais volta. Então, o seu paraquedas é a sua reserva de emergência. Tá. Não colocar recursos na renda variável que sejam do curto ou do médio prazo. Tá. Você saber entender muito bem as suas finanças pessoais para você saber colocar cada dinheiro, cada recurso na sua devida caixinha. Tá. A caixinha das ações é a caixinha do longo prazo. Nunca se esqueça disso. E risco também. Claro, risco, sim. Claro. Onde você tem o maior potencial de ganho é onde você tem mais risco. Risco. Claro que esse risco, de novo, ele é inversamente proporcional ao seu conhecimento. Então, comece estudando o básico. Desses cinco setores que eu falei, pega uma empresa, a principal empresa de cada setor. E comece a estudar. Não estou falando de você nem ler balanço. É entender o que essas empresas fazem. A partir do momento que você conseguir explicar o que essas empresas fazem em um parágrafo, você já sabe mais do que a metade do mercado. Legal. Muita gente primeiro compra baseado em dica, não sabe o que a empresa faz. Quem que é o dono dessa empresa? Qual que é o dividendo? Sabe, coisas básicas. Se pergunte se faça as perguntas básicas, de fato, como se você estivesse se tornando sócio de um negócio. Então, se pergunte o que você faria, o que você perguntaria se você estivesse se tornando sócio de uma padaria. É exatamente a mesma coisa. Pô, você vai querer saber se naquela região vende muito pão, se os clientes estão vindo presencialmente, sabe? Claro. Coisas básicas. Básico tipo. Mesmo. Então, dê o primeiro passo. Vá adicionando complexidade no seu estudo conforme você for amadurecendo. Legal. Então, acho que essas são dicas básicas para quem quer começar a investir. Nossa, que legal essa entrevista. Agora eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte. Luísa Barsi, o que é a vida? Nossa, a vida é um privilégio, né? Acordar todos os dias é maravilhoso. A vida é um grande privilégio. Considero assim. Legal. Obrigado pelo privilégio de você estar aqui hoje no nosso podcast, episódio de número 200. Eu fiquei muito feliz com a entrevista. Eu fiquei, te confesso, ainda mais surpreso com o seu potencial de se comunicar, pela sua simplicidade, pelo ordenamento das suas ideias. Eu acho que esse é um grande ativo que você tem e que você está usando de uma maneira muito nobre, né, para compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que a grande riqueza de nós estarmos aqui produzindo esse conteúdo é impactar mais e mais pessoas, independentemente de quanto a gente ganha, do nosso tempo. De certa forma, é o legado que a gente deixa. Se você puder mudar a vida de uma pessoa, já está valendo, né? Exatamente, é a corrente do bem, né? É a corrente do bem. Então, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigada. Parabéns pela sua jornada. Te desejo ainda mais sucesso. Manda um grande abraço para o seu pai, porque ele faz parte do patrimônio do Brasil no que diz respeito à educação. Se transformou naquele cara que o exemplo fez com que
de fato, ele arrastasse, né? Ele fala tão alto, aí ele passou a ter reconhecimento e parabéns pela sua jornada de simplicidade e de lidar tão bem dentro desse ambiente que você foi criado, tá bom? Legal, obrigada, Vivi. Acho que assim, mensagem final. Se meu pai, que era engraxate, conseguiu, você também consegue. Legal. Todos nós conseguiremos. Exatamente. Basta ter disciplina. E você que veio até aqui, não precisa pedir, né? Você vai compartilhar esse episódio que tá demais, não tá? É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.